Hola, vámonos, ¿todo bien? Estoy distinto. Vámonos, entonces vamos a estudiar el español al buen sonido, a la buena música hispánica. ¿Va? De aquí a un poco vamos a oír Entre dos aguas, que es un clásico, Entre dos aguas, un clásico muy bonito. Pero vamos a ver, la semana pasada, en el vídeo de la semana pasada o la otra semana, el último vídeo que vimos fue relacionado a los heterosemánticos. ¿Se acuerda usted de los heterosemánticos? ¿Sabe entre dos aguas? Oigan. Entonces, heterosemánticos son palabras que cambian el significado del portugués para el español, ¿vale? Hetero, de diferente, então heterosemântico, diferença de semântica. Semântica é significado, tá certo? Então, são palavras que mudam o significado do português para o espanhol, tá certo? Então, são chamados também de falsos amigos, porque parecem uma coisa e são outra. Não é interessante isso? Então, existem vários idiomas, em praticamente todos os idiomas tem falsos cognatos. Os falsos cognatos ou falsos amigos. O espanhol é riquíssimo em falsos cognatos, né? E pela semelhança que há com a nossa língua, a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado porque tem muitas palavras que são parecidas, são idênticas, são iguais, porém com um significado diferente. Tá certo? Então, heterosemânticos, palavras cuja semântica é diferente, muda o significado, né? Então, vamos heterotônicos, palavras, né, que mudam a sílaba tônica. O que ocorre com essas palavras? Há um deslocamento da sílaba tônica, tá certo? Elas têm uma sílaba tônica no português e no espanhol a sílaba tônica fica diferente. E os heterogenéricos? Heterogenéricos é um grupo de palavras importantíssima que representa justamente aquelas palavras que mudam de gênero do espanhol para o português. Palavras são masculinas no português e passam a ser femininas no espanhol, e palavras que são femininas no português e passam a ser masculinas, né, no espanhol. Então, é muito importante nós termos domínio sobre isso, né? As pessoas dizem que o espanhol é tudo igual, besteira, bobagem, a gente só dá um jeitinho, mas na verdade precisa ter esses conhecimentos técnicos aí, precisa ter esses conhecimentos teóricos. É muito importante, isso vai fazer muita diferença na interpretação de textos, né? De uma simples charge, né, de um simples texto, você vai precisar saber a diferença, né, se essa palavra tem esse gênero ou aquele gênero, se ela tem esse ou aquele outro significado, né, se ela significa a mesma coisa ou não, se ela é pronunciada dessa forma ou daquela outra forma, né? Então, são várias essas diferenças. Entre elas nós estamos estudando essas diferenças semânticas, diferenças fonéticas, né? No caso das tônicas aí, tá certo? Diferenças de gênero. Muito importante isso. Mas vamos lá. Olha, então eu separei aqui os heterotônicos, palavras heterotônicas, valendo-me desses dias, né? E desse vocabulário muito peculiar dos nossos dias, das conversas, das redes sociais, da televisão, dos telejornais e tudo, é o que nós ouvimos. Então vou usar algumas palavras que são muito peculiares desse momento que nós estamos vivendo, tá? Por exemplo, a palavra sintoma, tá? Síntoma, diferente, síntoma. Olha, epidemia, tá? Epidemia. Aí depois vem oxigênio, oxígeno, tá? Podemos acrescentar álcool, que temos falado muito, né? Podemos falar também aqui, ó, cérebro, tá? Cérebro. Olha só quanta palavra diferente, olha. Então eu vou explicar. Vou colocar aqui em azul, né? Em azul, palavra democracia. Democracia, tá? A palavra, vou colocar aqui também a palavra polícia, em azul aqui, ó, tá?
polícia, fica policia, tá? Policia, polícia no português, policia, tá? No espanhol, democracia, no português, democrácia, no espanhol, síntoma, síntoma, epidemia, la epidemia. La epidemia trae a todos nosotros muchos síntomas, o cuando sentimos, cuando tenemos algunos síntomas, podremos temer la epidemia. Oxígeno, 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 de oxigênio, álcool, álcool, olha só, passa a ser aí uma aguda, um oxítono, né? Álcool, cérebro, cerebro, olha que diferente, cerebro. Então, são palavras aí para representar os heterotônicos. Então, imagine isso sendo pronunciado rapidamente, né? Faz diferença, né? Na sonoridade. Então, é uma das diferenças que marca entre o espanhol e o português, diferença fonética, tá? Então, los heterogenéricos, olha, esses heterogenéricos são muito importantes. Então, vamos ver aí algumas palavras que são femininas no português e que passam a ser masculinas no espanhol. Entre elas a palavra cor, olha, a cor, né? E fica el color, a dor passa a ser el dolor, tá? Vamos ver uma outra, olha, masculina, masculina, masculina. Plumagem, ponte, ponte, né? A ponte, el puente, olha só, el color, el dolor, el puente, palavras que são, né, femininas no português e que são masculinas, tá? A garagem, né, fica el garaje. E aí eu tenho observação em relação a essas e outras que eu vou colocar aqui, a partir dessas aí, el garaje, el equipaje, tá? El viaje, tá? El plumaje, palavras que mudam de gênero. Olha, el color, el dolor, el puente. Faltou um N aqui, deixa eu consertar, tá certo? El puente, el garaje. E aí, uma dica em relação a essas palavras é as palavras que terminam em arre, tá? Elas são masculinas. As palavras que terminam em arre são masculinas. Em relação às outras, é preciso realmente aprender estudando, pesquisando, tá certo? Então, nós temos aqui algumas, existem várias, tá? No caso de cor, dor, ponte, né? El color, el dolor, el puente, el garaje, el equipaje, el viaje, el plumaje, tá certo? Agora vamos ver algumas que passam a ser femininas. Olha só, palavras que passam a ser femininas, né? Então eu lembro agora de, por exemplo, sal. Olha, sal. O sal fica la sal, tá? O mel, tá? La miel, passa a ser feminina. La miel. O leite, olha, la leche, tá? La leche. La sal, la miel, la leche. O nariz, la nariz. La nariz. Então tem algumas palavras que mudam, né?
por exemplo, a palavra legume, né? O legume, no português, né? O legume e passa a ser la legumbre. La legumbre. Tá? La legumbre. Olha só, então, palavrinhas que nós... Existem muitas outras palavras, é lógico, mas a gente tem essas aí para representar essa mudança que ocorre, né? Nos heterogenéricos, tá certo? La sal, la miel, la leche, la nariz, la legumbre, palavras terminadas em umbre, tá? São femininas. E essas outras aqui, palavras que mudam, né? Que são femininas e que passam a ser masculinas no espanhol: el color, el dolor, el puente, que é a ponte, el garaje e el equipaje, el viaje, el plumaje, el visaje, tá certo? Palavras que mudam de gênero, e aí com essa dica, palavras terminadas em arque são masculinas no espanhol. Então, não é isso, gente, olha, mudanças, várias mudanças semânticas, mudanças de gênero, mudanças de tonicidade, e existem outras mudanças, várias mudanças do espanhol para o português. Essas que nós estudamos agora, né, marcam mudanças muito importantes entre o espanhol e o português, tá certo? Todo de bueno, vamos a estudiar, vamos a hacer las actividades, fuerza y ánimo, vamos a resistir, mucho oxígeno para todos, mucho oxígeno, ¿tá? Alcohol en las manos, vamos pasar el alcohol en las manos, cerebro bueno, totalmente bueno, ¿tá? Sin síntomas, ¿eh? Cuidado con la epidemia, sin síntomas, pero si tienes síntomas, busca los cuidados y cuidado con la epidemia. Pero todo eso va a pasar y nos quedaremos bien. Dios nos bendiga, chaucito a todos. Vale, adiós.